Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do Poderoso. Vamos continuar dando prosseguimento então às resoluções das questões do Enem. Então hoje a gente vai resolver a questão número 7 da prova de 1998, é a prova amarela, né? A questão número 7 diz o seguinte: um portão está fixo em um muro por duas dobradiças A e B, conforme mostra a figura, né? Tá aqui a dobradiça A, né? Tá aqui ela, e aqui está a dobradiça B, beleza? Sendo P o peso do portão. Então ele diz que o peso desse portão vale P. Caso um garoto se dependure no portão pela extremidade livre, né? A extremidade livre é essa aqui, tá? Então o garoto vai se dependurar nessa extremidade aqui, tá? E supondo que as reações máximas suportadas pelas dobradiças sejam iguais a. Então ele diz o seguinte nas respostas: é mais provável que a dobradiça A se arrebente primeiro que a B, ou depois a B se arrebente primeiro que a A. Seguramente a dobradiça A e B arrebentarão simultaneamente, ou nenhuma delas, ou o portão quebraria ao meio. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Então, para a gente entender melhor o que vai acontecer aqui, vamos fazer um esquema para colocar um diagrama de força. Vamos separar, então, um muro que está as dobradiças do portão e colocar os diagramas de forças nele. Então, aqui eu tenho o meu muro, aqui eu vou ter o meu portão, tá? Então, eu separei eles para a gente fazer um diagraminha de força, tá? Vou desenhar aqui, então, a dobradiça no muro, tá aqui a dobradiça A, tá aqui a dobradiça B, tá? Então essa aqui é a dobradiça A e essa aqui é a dobradiça B. Beleza. Primeira coisa, ele falou o seguinte: tem um garoto que está dependurado, né, na extremidade. Então tá aqui o nosso garoto, vou representar ele por essa bolinha aqui, tá o garotinho nosso aqui bonitinho, lindo, cheiroso. Vou representar esse meu garotinho aqui por essa bolinha e vou colocar aqui o vetorzinho peso dele. Então ele tem um peso, né? Esse peso está apontando para o centro da Terra. Eu vou chamar o peso do garoto de P garoto. Tá? E ele falou também que o portão tem um peso. E para representar o peso do portão, eu vou representar por esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor P portão. Tá? Para diferenciar do P garoto, eu vou chamar de P portão. Tranquilo? Bom, agora vamos ver as forças que agem sobre as dobradiças. As forças que agem sobre as dobradiças são o seguinte: o portão empurra a dobradiça A com uma força, né? E a dobradiça A reage com essa mesma força para que o portão não caia, tá? Para que não arrebente a dobradiça e o portão não caia. Então, existe uma força do portão puxando a dobradiça. Essa força eu vou representar por essa força aqui que eu vou chamar de F1. Então existe uma força F1 que o portão puxa a dobradiça e a dobradiça reage com essa mesma força, que eu também vou chamar de F1, né? Só que em sentido oposto. Terceira lei de Newton, né? O par, ação e reação. O portão age sobre a dobradiça reage sobre o portão com a mesma força, só que em sentidos opostos. Lembrando que as forças atuam sempre em corpos diferentes, né? Devido ao peso do portão puxando a dobradiça para baixo, né, a dobradiça reage empurrando o portão para cima, senão rebentaria a dobradiça. Então existe também uma força do portão que está empurrando a dobradiça para baixo, que eu vou chamar de F2, né? E existe uma força da dobradiça empurrando o portão para cima. Essas forças são de mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Então está aqui o par ação e reação na dobradiça A e no portão devido à dobradiça A, né? Outros pares ação e reação. Agora, tomando cuidado aqui na dobradiça B, se você parar para pensar que o portão está sendo segurado pela dobradiça A e
a dobradiça B está sendo empurrada pelo portão, então aqui na realidade o portão empurra a dobradiça B com uma força que eu vou chamar de F3, está aqui essa força F3, né? E a dobradiça reage sobre o portão, empurrando ele com uma força também que eu vou chamar de F3. Tá? Então, o portão pressiona a dobradiça com uma força F3, a dobradiça reage sobre o portão com uma força F3. Devido ao peso também, o portão empurra a dobradiça para baixo com uma força F4, tá? E a dobradiça reage sobre o portão também com uma força F4. Então, se o portão empurra a dobradiça para baixo, a dobradiça reage empurrando o portão para cima. As forças são de mesma intensidade, né? Só que em sentidos opostos. Beleza? Como o portão e o garoto, como as forças que agem aqui, portão, peso do garoto, peso do portão e as forças para ação e reação estão todas em equilíbrio, no caso aqui, a força F2 e a força F4, porque estão no mesmo sentido do peso, né? Para que aconteça o equilíbrio, vai ter que acontecer o seguinte fato. O peso do portão mais o peso do garoto tem que ser igual à força F2, que age na dobradiça A, mais a força F4, que age na dobradiça B. Acontecendo isso, o portão fica em equilíbrio, né? E não há o rompimento das dobradiças. Agora, se o garoto aumenta o peso total que está sendo aplicado sobre o portão, ou seja, a força que está sendo aplicada sobre o portão, vamos pensar aqui. O portão vai puxar a dobradiça A. E aqui embaixo ele vai empurrar a dobradiça B com uma força maior. Então, se ele vai puxar a dobradiça A e empurrar a dobradiça B, mais provavelmente, né, a dobradiça A se rompa devido ao o peso do garoto. Tá? Então, mais provavelmente a dobradiça A irá se romper. Então, eu posso afirmar que provavelmente, devido a uma força maior do garoto no portão, a dobradiça A irá se romper, né? Colocando o garoto aqui em cima, na realidade você só está diminuindo o tempo de desgaste da dobradiça A, né? Então, num portão, na realidade, as chances de rompimento da dobradiça é da dobradiça que fica, né, na posição aqui da dobradiça A, nossa. Então, com o tempo, provavelmente é mais fácil o rompimento dessa dobradiça do que o rompimento dessa dobradiça. Colocando o garoto aqui, eu apenas irei acelerar esse processo. Então, eu posso afirmar que, devido ao garoto ali, na extremidade livre do portão, é mais provável que arrebente a dobradiça A primeiro do que a dobradiça B. Então, é mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a dobradiça B. Então, a resposta certa deste exercício é a resposta da letra A, né? Então, primeiro, provavelmente, arrebente a dobradiça A e num posterior a dobradiça B, tá? Por quê? Devido às forças de ação e reação que agem sobre a dobradiça A e a dobradiça B. A dobradiça A é puxada e a dobradiça B é empurrada. Beleza, beleza? Entendido então? Então ficamos por aqui nessa questão, lembrando que não esqueça de visitar o meu blog, né? O blog do Poderoso, então é o blog
Desculpa, não tem o www, só é Poderoso Teacher Teacher, né? .blogspot.com, tá? Entra lá e siga as nossas aulinhas que estão sendo colocadas lá. Então, um abraço a todos e tchau.